Mas sem mais delongas, gente, abra as suas Bíblias. No capítulo 10 de João, nós vamos ler apenas 2 versículos. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 10. Eu prometo que eu vou ser mais presbiteriana hoje do que pentecostal. Eu estou bastante resfriada, há 2 dias tomando já remédio, eu, o pastor Léo. Acho que um passou a gripe para o outro, enfim. Tivemos febre aí, Leonardo hoje com febre também. Mas Deus vai nos dar graça para trazer a mensagem conforme propõe no nosso coração aqui. Amém? João capítulo 10, versículo 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8: Todos quantos vieram antes de mim, João 10, 7 ao 10, tá bom? Versículo 8: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10: O ladrão não vem, senão matar, roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos ler o 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Repita o versículo 10 após mim. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Porém, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Feche os seus olhos, meus irmãos. Pai, te damos graças essa noite, porque nós estamos diante da sua poderosa palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque mesmo em um número muito pequeno de pessoas, nós podemos sentir a sua presença. Já foi falado aqui, através do teu Espírito, que o Senhor não leva em conta a quantidade, mas qualidade. Nós temos ouvido a sua voz através de louvores, através de adoração, e nós sabemos que através da ministração da palavra não será diferente. Então, Senhor, usa a minha vida, esse vaso de barro inútil, que o Senhor possa crescer e diminua. Fala tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, começando por mim. Abra o meu coração, a minha mente, o nosso entendimento, para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Amém? Amém. Você pode aplaudir a Jesus, tomar o seu assento. Amados, como vocês sabem, nós estamos tratando aqui todas as quintas-feiras de um tema de mensagem: Jesus revelado, a vida que transforma. Então, cada quinta-feira, nós estamos esboçando um capítulo do Evangelho de João. Eu não sei se todos aqui já leram o Evangelho de João pelo menos uma vez, todo. Gente, o Evangelho de João, para mim, é um dos mais lindos, o mais lindo evangelho dos 4 evangelhos. Porque entre os 4 evangelhos, João é aquele que vai revelar a identidade de Jesus na íntegra. João é quem vai trazer, através dos 7 milagres de Jesus, o que estava por trás desses milagres. João vai dizer que os milagres eram sinais para revelar a divindade de Jesus. Através do eu sou, que Jesus se revela como eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a videira. E vocês vão ler 7 vezes Jesus relatando o eu sou, né? Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus encarnado. Desde antes da fundação do mundo, quando no início do primeiro capítulo, João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João ele está trazendo que Jesus é aquele, o eu sou lá do Antigo Testamento, que é o Yahvé do povo israelita. É aquele que, quando enviou Moisés até o Egito para tirar o seu povo dali, ele se apresenta para Moisés e fala: diga que o eu sou te enviou. Então Jesus ele vai repetir isso aqui por 7 vezes no Evangelho de João. É curioso, né? Mas tem um objetivo. E a proposta do evangelista João é dizer: aquele eu sou é o mesmo do Novo Testamento. Eu sou, Jesus está dizendo, o Yahvé, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, e assim sucessivamente. Então o Evangelho de João, gente, ele é de uma riqueza excepcional. É o Evangelho que Jesus ele não se esconde. É o Evangelho onde Jesus ele traz mais clareza acerca de quem ele é e acerca de qual objetivo e propósito ele veio cumprir. E hoje nós vamos falar do Evangelho de João aqui no capítulo 10. É tão interessante que antes da gente detalhar aqui no capítulo 10, nós precisamos, antes de Jesus soltar nessa frase, quando ele diz aqui no versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir,
Jesus aqui ele já estava, gente, no meio de uma situação bem tensa. Até porque no capítulo anterior, no capítulo 9, Jesus tinha acabado de curar um homem que era cego de nascença. Ou seja, algo extraordinário tinha acontecido. Imaginem vocês, uma pessoa que já nasce cega, e de repente ela é pega por Jesus, e Jesus fala, você quer ser curado? E automaticamente essa pessoa começa a enxergar. Era algo, como dizia um grande pregador famoso aí, era para aplaudir de pé, não é assim? Mas é interessante que, ao invés dos fariseus, dos homens da lei, da época, celebrar esse tão lindo e grande milagre, pastor Luciano, que Jesus fez, os fariseus repudiaram Jesus, né? Os religiosos da época, o que eles fizeram? Eles fizeram, além de repudiar Jesus, começaram a interrogar o homem que havia sido curado, né? Julgando aquele homem e expulsando aquele homem da sinagoga. Ou seja, ao invés de ele celebrar a vida de um milagre excepcional, agora aquele homem que era cego, ele estava sendo acusado, ele estava sendo expulso, porque ele havia recebido o milagre de Deus. Então Jesus aqui, ele começa, para falar desses homens, esses líderes da época, Jesus então ele começa a contar uma história, porque eu sempre acho lindo isso em Jesus. Jesus ele jamais vai apontar o dedão para alguém, simplesmente trazer uma metáfora. Ou seja, para tentar aliviar um pouquinho, para depois arrebentar. Jesus é estratégico, né? E se Jesus é assim, eu não vou fazer diferente. Embora existam tantas igrejas por aí que é para apontar o pecado da gente, eles dão nome, CPF, telefone, RG, e-mail, Instagram, mas Jesus não. Então Jesus ele começou a contar uma história simples, e que na época todo mundo entendia. Ele trouxe uma história em relação entre o pastor e as suas ovelhas. Todo mundo sabia, no Novo Testamento, bem como no Antigo Testamento, qual era a função de um pastor de ovelhas. Um exemplo que todo mundo conhecia no povo de Israel era a história do próprio Davi, que era um dos personagens mais importantes no Antigo Testamento, quanto também no Novo. Então, assim como Moisés tinha relevância e veracidade, Davi também tinha. E Davi foi um pastor de ovelha. Então, Jesus usou uma linguagem própria do dia a dia daquele povo para falar daqueles ladrões, que ele chamou de ladrões e salteadores, daqueles falsos mestres, daqueles falsos pastores que tentavam roubar dos corações das pessoas a essência da cultura do reino. Então Jesus ele começa se apresentando como o bom pastor, que entra pela porta, que conhece as suas ovelhas pelo nome, que cuida das suas ovelhas, que protege as suas ovelhas e até dá vida por elas. Então Jesus começa no versículo 7 dizendo, tornou-se pois Jesus a dizer, a quem, gente? Aos fariseus, aos líderes religiosos, em verdade vos digo, que eu sou a porta. Olha, Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou a porta das ovelhas. Por que a porta das ovelhas, gente? Porque normalmente as ovelhas passavam pela porta, onde lá dentro elas encontrariam pastagem. Era lá dentro, por esta porta, que elas encontrariam o quê? Proteção, segurança. Então elas precisavam passar pela porta ou pelas portas dos currais. Então Jesus ele está se revelando, ele ali, como ele sendo a própria porta. Ele começa dizendo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, ou seja, todos antes que pregaram antes dele, um evangelho, uma mensagem diferente do que aquilo que ele estava trazendo, Jesus está chamando de ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Jesus primeiro começa a dizer que ele era a porta, onde aquelas ovelhas deveriam entrar, onde ali elas encontrariam pastagem, segurança. E não só feliz com isso, Jesus ele começa a dizer, eu sou o bom pastor, que entra pela porta. Ele se apresenta como um bom pastor, que entra pela porta, conhece cada ovelha pelo nome, e ele cuida e ele protege dessas ovelhas. Mas ele só cuida e protege essas ovelhas que entram por essa porta, que é ele. Então, se você entrou pela porta, onde lá tem aprisco, onde lá tem segurança, onde lá tem proteção, Jesus ele está dizendo, eu entro por essa porta, como o que, gente? Como bom pastor, que cuida e que protege e que até dá vida por elas. Vocês vão perceber que Jesus não força a barra de ninguém. Jesus ele não chega arrombando uma porta como faz os salteadores e os ladrões. Ele diz, olha, eu sou o bom pastor que entra pela porta. Por qual porta? Pela porta que as ovelhas entraram. É tão interessante que quando Jesus ele se apresenta como bom pastor, ele está falando que outros líderes, outros pastores, também entram por essas portas. Agora, quais portas? Eis a questão, gente.
E esse é o ponto de reflexão que nós precisamos ter aqui. Quem entra no rebanho, não para cuidar das ovelhas, entra para quê? Os ladrões também entram por essas portas ou por outras portas. E muitas vezes essas portas são os nossos corações, que estão fragilizados, que muitas vezes está sensível ou inflexível à voz de Deus, e que permite que esses salteadores entram pelas portas dos nossos corações e arrebentam com aquilo que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor e eu entro por essas portas, pelas portas que as ovelhas entraram. Mas é tão interessante que quando Jesus ele traz esse paradigma desses ladrões e salteadores, que entram no rebanho, não para cuidar, mas para roubar, ferir e explorar, aí vem então a revelação. Esses ladrões, gente, são os próprios líderes e sistema da época de Jesus, que haviam se corrompido e estavam distantes do coração de Deus. Hoje não é diferente. Quantos líderes eu e você conhecemos hoje que se titulam como pastores, ou missionários, ou profetas, ou homem de Deus? Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um pastor, ali vai uma pastora, mas que as suas próprias vidas não dão testemunho de quem entrou pela porta onde Jesus, o bom pastor, que quer cuidar e velar pelas ovelhas estão. Então, eu posso primeiro aqui trazer para vocês qual é das características do sistema da época que nós podemos caracterizar com os dias de hoje. Será que o tempo de Jesus foi diferente dos tempos de hoje? Com relação à proposta de engano, com relação à proposta das mentiras, do que se ouve, do que se prega por aí? Gente, quantos evangeliqueis, eu falo evangeliqueis, que não dá nem para dar nome, quantas mensagens mentirosas nós ouvimos nos nossos altares, nos cultos da igreja. As igrejas estão hiperlotadas, e a grande maioria delas de ladrões e salteadores que estão enganando um monte de ovelhas que estão perdidas. Sabe por que estão perdidas? Porque elas não entraram pela porta verdadeira, porque elas não conhecem a voz do seu pastor. E quando nós não conhecemos a voz do nosso pastor, que é Jesus, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. A gente só quer entrar e achar que ali tem pastagem, que ali tem segurança, que ali tem refrigério. Mas nem todas as portas é a porta que Jesus está nela. Nem todos os lugares Jesus está. Jesus ele só está em lugares, ou seja, ele só entra por portas onde as suas ovelhas entraram primeiro, com sede e desejo dele. As ovelhas sabiam, gente, o curral. Era ali que tinha segurança, era ali que tinha proteção. Imagine, para vocês entenderem, depois de um dia de passar nos pastos verdejantes, aquelas ovelhinhas inofensivas, sensíveis, porque essas são as características das ovelhas, são sensíveis. Depois de um dia de pastagem, pela noite elas deveriam entrar no curral, entrar pela porta, onde lá ela sabia que tinha abrigo e proteção, para que pelas noites, pelas madrugadas, elas não fossem comidas pelos lobos. Mas é tão interessante que o sistema religioso da época, que eram os saduceus, os fariseus, eles criaram um sistema cheio de regras, tão pesado, que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, esse sistema afastava as pessoas de Deus. Quantos de nós conhecemos, gente, pessoas que, pelo menos na minha época, alguns anos atrás, eram crentes fiéis, e a gente via que se esforçavam, queriam realmente Jesus, mas por conta do peso do sistema religioso, usar calça é pecado, usar brinco é pecado. Gente, esse sistema dos fariseus, eles colocavam os mesmos pesos que hoje a gente vê em muitas igrejas. Não estão tratando os corações das pessoas, não estão tratando o caráter das pessoas, estão tratando as questões externas. O que está fora, gente, não impressiona Jesus. O que impressiona Jesus é o que está dentro de nós. É o que realmente brota de um coração que deseja verdadeiramente viver uma vida de fé em fé, de vitória em vitória. Então esse sistema religioso roubava a fé simples e sincera daquelas pessoas, com julgamentos, com méritos próprios, com aparência de santidade. Mas era um sistema onde a forma ela valia mais do que o amor. E é interessante que Jesus, quando vai falar desses homens, Jesus lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele vai dizer: ai de vocês, fariseus hipócritas, que dão do dízimo da hortelã, do cominho, e deixam de praticar o mais importante, que é o amor, a misericórdia, a fé. Eram esses homens que tinham aparência de santos, mas dentro deles Jesus dizia que eram como sepulcros caiados. Muitas vezes, gente, nós também somos assim. Nós nos tornamos religiosos,
E como religiosos, nós achamos que entramos pelas portas e não entramos. Pela porta que é Jesus, onde tem passagem. A gente entra por portas por conta daquilo que está no nosso coração, com a ideia de que as nossas necessidades humanas sejam atendidas. Quantas pessoas na época de Cristo, assim como nos dias de hoje, seguem Jesus por aquilo que Ele tem para dar, e não por quem Ele é. Vão atrás de saciar as suas necessidades atuais, as suas necessidades recorrentes do dia a dia. E Jesus fala, conhecendo o coração, vocês me seguem por conta do pãozinho que eu dei para vocês ontem, por conta da multiplicação de pães e peixes, capítulo 6 de João. Vocês não me seguem por quem eu sou. Então isso é muito grave. Então o sistema religioso que nós estamos inseridos, e igualmente nos dias de hoje, tem manipulado a maneira bíblica de nós buscarmos a Jesus. Gente, é um culto de ensino. Essa igreja talvez poderia estar repleta de pessoas. Mas glória a Deus, porque pelo menos tem 1, 2, 3. Porque se pelo menos a palavra de Deus convencer 1, 2, 3 ou 4, e a gente multiplicar isso para aquelas pessoas que estão próximas de nós, eu já fico feliz, porque nós já cumprimos a nossa missão. Um outro sistema que manipulava era o sistema político opressor. O povo ali vivia, o povo da Palestina estava debaixo do Império Romano, gente. Era um sistema pesado, explorador, de cobrança de altos impostos. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, chamado como publicano. Eles cobravam além do que deveria cobrar. Então imagina o povo de Deus sendo oprimido pelos homens religiosos e agora também por um sistema opressor. Nós também vivemos debaixo desse sistema. Quantos aqui sabem o que é a taxa básica de juros do Brasil? Quem sabe o que é a Selic? E aí, gente? Gente, todos os bens de consumo no Brasil é taxado a partir de uma taxa básica de juros do Brasil, chamada Selic. A taxa básica de juros, ela é definida pelo Copom, que é um órgão que define quanto por cento essa taxa tem que estar de acordo com o sobe e desce da inflação. A taxa do Brasil hoje está 14,25%. Por isso que os preços dos alimentos, tudo está muito caro. Porque a inflação está lá em cima e a taxa de juros do Brasil está lá nas alturas. Como vai conter a inflação? Com uma taxa lá em cima, gente. Quanto mais sobe a taxa, mais o povo está consumindo. Porque os impostos são caríssimos. E nós vivemos correndo atrás do dinheiro. A gente precisa ter. Por quê? Porque senão a gente não consegue pagar as contas, sim ou não? É a nossa realidade. Então nós também estamos inseridos debaixo de um sistema político-econômico que nos oprime o tempo inteiro. E muitas vezes a gente não tem pique para nem estar no culto. Porque a gente trabalhou tanto para pagar as nossas contas, para pagar os impostos, que dificilmente a gente consegue tempo para orar durante o dia, fazer o devocional. Porque ou a gente chegou tarde demais, ou a gente chegou cansado demais até para orar. Então o povo de Deus vivia submetido a essa estrutura política que oprimia. E os líderes judeus, em muitos momentos, se aliavam a isso. Muitos, até para obter benefícios, faziam barganha. Entravam em coisas ilícitas. Sabe aquela coisa de sonegar os impostos? Sim. É mais ou menos isso. E muitos crentes na época faziam isso, porque a opressão era tanta que esse povo não conseguia dizer não. Porque os impostos roubavam a liberdade, sufocavam a esperança de justiça e redenção daquele povo. Um outro sistema que aquele povo vivia era o sistema comercial. Gente, muito parecido com o cenário de hoje. Por que eu trago isso para vocês? Para vocês verem que a Bíblia, ela se atualiza todos os dias. Todos os dias Jesus nos ensina a dizer não, mesmo diante de um sistema falido. Um sistema religioso, um sistema político, econômico e agora um sistema comercial e religioso do templo. Naquela época o templo virou um centro de exploração. Sabe o que os cambistas faziam? Eles vendiam, assim como a igreja católica romana lá atrás. Eles vendiam a fé das pessoas, trocavam, barganhavam a favor daquelas pessoas ter direito ao reino dos céus. A igreja católica, gente, durante 1000 anos, ela vendeu indulgências. Igreja católica medieval. Compra aqui um terreno para você ter direito à sua salvação no céu. As pessoas vendiam as suas propriedades, vocês sabiam disso? Para ter direito a um lugar no céu. E a igreja católica apostólica, aliás, a igreja católica romana, ela é trilionária por conta disso. São séculos de histórias de que para você conquistar o reino dos céus, você precisa dar coisas. Você precisa vender para a igreja, aliás, doar para a igreja. Então, esses cambistas, eles usavam a fé no negócio. Eles vendiam sacrifícios,
eles exploravam os pobres, eles tornaram o lugar sagrado como um covil de ladrões, como o próprio Jesus denunciou. Então esse sistema corrompia, gente, roubava o acesso ao verdadeiro Deus. E diante desse cenário, dessas três questões que roubava a palavra do reino dos corações das pessoas, que oprimiam, é nesse cenário onde a fé virava fardo, a política esmagava o povo e o templo, que deveria ser um lugar de adoração, vendia a presença de Deus. Você quer sentir a presença de Deus? Você quer um lugar no reino? Eles diziam: pague, dê, doe. O cenário hoje mudou, gente. Quantas pessoas vão hoje para templos limpos, aquelas TV top de LED, e está tudo bem, não tem nada contra. Tudo de primeira linha, novas tecnologias, bombando. Para o cara subir no altar, não pegar a Bíblia e falar: receba, receba, receba. Quem aqui tem a chave de um carro para doar? Quem aqui tem a sua casa para dar? Quem aqui tem uma oferta de 1.000, 3.000, 4.000, estipulando valor para que as pessoas recebam a presença, para que as pessoas recebam as bênçãos de Deus. E o pior de tudo é que as pessoas dão, gente. As pessoas dão. Aí nós estamos aqui num lugar como esse, numa igreja como essa, pequenininha, aqui no bairro dos Casas, onde, quem sabe, para nos enxergar, as pessoas têm que olhar muito para a nossa placa, para nos enxergar, onde a gente prega a palavra nua e crua. Mas esse evangelho, a maioria não quer. Sabe por quê? Os ladrões e salteadores, os que vieram antes de Jesus, como ele diz no versículo 7, versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que a verdadeira ovelha, aqueles que conhecem a voz do seu pastor, aqueles que sabem onde tem verdadeiramente pastagem, abrigo e segurança, não dão ouvido aos ladrões e salteadores. E é por isso que eu e você estamos aqui essa noite. Mesmo diante de uma noite fria, gente, que todos nós queremos estar nas nossas casas, nós estamos aqui, ouvindo o que Jesus fez para nós. Então hoje essa palavra continua atual. Ainda existem ladrões modernos, gente. Sistemas, ideologias, até vozes internas, que falam todo dia: ó, essa igreja aí, esse tipo de mensagem não vai lotar não. Essa igreja não vai durar nem 2 anos. Ó, pula fora. Sabe por quê? Porque aqui a gente não está barganhando o evangelho nem a salvação. Venha para Jesus, porque você vai ter casa própria. Olha, pratique o evangelho para você herdar um carro novo. Nós estamos pregando a palavra que Deus colocou nas nossas mãos para pregar. Esses são os que roubam a paz dos corações de muito crente. Tem gente hoje, irmãos, eu conheço pessoas que se renderam a esses ladrões e salteadores, que hoje tem que tomar gadernal para dormir. Depositaram nos pés desses ladrões tudo que tinha, todos os seus bens materiais. Houve divórcio, acabou o casamento, porque esses ladrões e salteadores que vieram antes roubaram a paz de Cristo dos corações dessas pessoas, roubaram a esperança dos corações dessas pessoas. Mas o bom pastor, ele sabe que aquela que é ovelha de verdade, elas conhecem a voz do seu pastor. Quantos querem ouvir a voz do seu pastor? Diga amém. Amém. E ele está chamando com amor cada um de nós como ovelha. Gente, pelo nome e sobrenome. Sabe por quê? Porque para fora do sistema, é para lá que o Senhor nos chama. Para fora da religiosidade. Para fora desse sistema político e econômico que suga o nosso tempo, de ter pelo menos 1 minuto com Deus. É para a gente pensar: será que hoje eu tirei do meu tempo pelo menos uns 2 minutos para orar? Para falar com Deus? O sistema nos oprime, gente. A gente perdeu o tempo, não tem tempo. A gente só fala: eu não tenho tempo para nada. Mas a gente tem tempo para outras coisas. A gente prioriza qualquer outras coisas. Mas muitas vezes Jesus só quer, às vezes, 10 minutos nossos. Jesus não está pedindo todo o seu tempo, até porque é impossível a gente viver glória, 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 Deus 24 horas. Não é isso. Mas muitas vezes a gente não consegue doar 10 minutos do nosso tempo para Deus. A gente não doa tempo para Deus, a gente não doa tempo para a família. A gente não doa tempo para o próximo. A gente só está pensando no nosso próprio umbigo. Sabe por quê? Porque a sociedade está dizendo: você tem que ter, você tem que ter. E a gente se arrependa de trabalhar para ter. Mas a gente não consegue ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. Então a palavra que o sistema tenta roubar, que aqueles que conhecem a voz do seu pastor diz não, é exatamente não. Eu não quero viver uma vida como escravo do meu trabalho, a ponto que eu não consigo ter tempo com Deus, ter tempo com a minha família, tirar um tempo de descanso, conforme a palavra ensina.
Mas a gente se mata tanto de trabalhar, a gente não consegue, sabe? À noite dá um abraço no filho, porque quando você chega, o filho já está dormindo. Então, assim como no tempo de Jesus, havia um sistema religioso, político e comercial que roubava a presença de Deus. Então, no sistema de hoje, gente, fazendo um paralelo com daquela época, talvez não seja, entre aspas, com as mesmas palavras, os fariseus, os saduceus, mas existe um sistema do entretenimento vazio. A minha pergunta é, quantas horas no dia você passa com o seu celular na mão? Quantas horas do seu dia você passa na frente da TV? Quantas horas do seu dia você passa no TikTok? A gente vive bombardeado, cheio de séries da Netflix, vídeos, redes sociais, música, tanto conteúdo, gente, que não param de chegar o tempo inteiro. E esse sistema, ele vai sugando o nosso tempo. Ele ocupa a nossa mente, rouba o espaço da palavra. E aí quando a gente vê, o dia passou. Aí a gente esqueceu Jesus. Aí é como aquela ovelhinha que ouviu a voz dos salteadores e ladrões atrás, a gente está perdido. Aí a gente entra em desespero quando as coisas não fluem. E ainda a gente culpa Deus pela nossa vida não estar fluindo. O sistema da autoajuda é outro. É autoajuda sem cruz. Muitos daqueles que pregam hoje, gente, nos nossos altares estão pregando coach. Sim ou não? Sim. É aquela palavra de aparência, né, de uma espiritualidade, mas sem cruz. Eu estava falando esses dias com um amigo meu, que ele diz, não, a graça me basta. Eu falei, meu amigo, você está vivendo a hipergraça. Porque a hipergraça está dizendo assim, uma vez salvo, salvo-se para sempre. Você pode continuar pecando. Jesus já te pegou, está tudo certo. Aí a graça fala, não, eu te salvei, mas para que haja uma transformação. E essa transformação é de dentro para fora. Eu não te salvei para você continuar do jeito que você está. Olha só o conflito que existe quando não se conhece a palavra. E tem um monte de gente se alimentando desse tipo de sermões. Tem um cara aí bastante famoso, que no começo eu achava até bonitinho ele pregando. O pastor, o tal de Leonardo, não vou citar o sobrenome dele. Ele, gente, é coach. Você é o centro da glória de Deus. Quem disse isso? Onde é que está escrito? Você nasceu para isso, para aquilo outro. O centro é Deus, sempre foi Deus. O centro da adoração, gente. O centro da glória sempre foi Deus. A Ele glória. É tudo por Ele, é para Ele. E nós vivemos a misericórdia dele, que só a misericórdia dele já é tudo para nós. A misericórdia de Deus já nos basta. Mas a gente está vivendo essa falsa espiritualidade de um evangelho que coloca a gente no centro e deixa Jesus lá de fora. São ladrões e salteadores. Sistema da relativação ou da relatividade. Hoje virou tudo questão de ponto de vista. Depende. Meu irmão, você precisa se concentrar, mas depende. Ah, você precisa mudar. Não, depende. É o tal do relativismo, né? A gente está defendendo a nossa verdade? Depende. Mas e a palavra que está falando, você precisa se concentrar? Depende. Não é assim? E a gente vai no depende. A cultura prega que não existe verdade absoluta, gente. Que cada um deve seguir o seu coração. Mas espera aí, se cada um deve seguir seu coração, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Isso rouba o valor da palavra de Deus como autoridade máxima. Cada um de nós temos aqui a nossa verdade, sim ou não? Sim. E tudo bem se a gente defender a nossa verdade, desde que a nossa verdade tenha a base bíblica. Nós precisamos defender os valores cristãos, os princípios das nossas vidas, desde que haja embasamento dessas escrituras. Porque a minha verdade não depende. O que depende da minha verdade é o que a palavra diz. Se a palavra diz, está errado, está errado. Não depende de coisa nenhuma. Ah, mas pastora, depende. Depende do ponto de vista de quem vê. Depende do ponto de vista de quem fala. Agora tudo é isso, gente. Isso rouba Jesus do centro das nossas vidas. Isso rouba. O sistema da religiosidade sem transformação. Ainda hoje, gente, tem gente que vive, que vai à igreja, cumpre todos esses rituais, mas não vive um relacionamento pessoal com Jesus. Eu conheço tanta gente que toca bem, canta bem, prega bem. Mas você pergunta para ela, quem é Jesus para você? Gente, estão metidos em coisas pesadas. Eu falo, meu Deus, 20 anos de evangelho, metidos com roubo, com adultério, com fornicação, com mentiras, com barganha, sabe? Mão leve. Eu conheço tanta gente que anos e anos de evangelho não sabe o que é o novo nascimento. Você sabe por que a gente prega isso aqui na nossa igreja? Começando por mim, pastora da igreja, assim como o pastor Léo, porque como cristão nós precisamos do discipulado urgente. A gente precisa conhecer o que é o evangelho de verdade. A gente precisa interpretar a Bíblia como ela é. Não dá, gente, pra gente chegar aqui, pegar um sermão e simular ele, sabe? Enfeitar. É Bíblia. É explicar o texto. Pregação é você explicar o que está por trás do texto. O resto é encher linguiça. O resto é querer inventar roda. Mas com Jesus é diferente.
Jesus ele não chama para nós seguirmos mais uma regra, mais um padrão, mais uma outra espiritualidade. Jesus ele está nos convidando para viver uma vida verdadeira. Ele sendo o bom pastor e nós ouvindo a sua voz como boas ovelhas, entendendo que ele é lá, gente, lá no curral que tem passagem para as nossas vidas. Então, se eu puder concluir aqui para a gente ir embora para casa, nós precisamos ouvir com clareza, a voz do bom pastor. Nós precisamos, gente, nos desviar das vozes de outros que vieram antes de Jesus, dos salteadores, dos ladrões, que são líderes religiosos, líderes que dão tapinha nas suas costas para dizer para você, olha, continua nessa vida leviana, continua mentindo, continua fazendo isso e está tudo certo. Nós precisamos fugir do engano, porque Jesus está arrebentando com esse povo aqui, ó. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, se você quiser passar por essa porta que é Jesus, se você quiser ouvir os conselhos do bom pastor, a oportunidade é hoje e é agora. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos por alguns minutos, meus irmãos. Nós estamos diante do Senhor esta noite. Uma palavra curta, mas objetiva, do que o texto quer nos trazer hoje. Jesus ele está dizendo: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Matar os nossos sonhos em Deus, matar os nossos projetos em Deus, matar os nossos ministérios, destruir as nossas famílias, roubar a paz do nosso coração, quando nos desviamos daquele que é a porta, daquele que é o bom pastor. Quem sabe você entrou aqui essa noite e que você se sentiu lesada em alguma área espiritualmente falando, ou materialmente falando. Quem sabe por dar ouvido a ladrões e salteadores, que por conta de um sistema religioso, e por conta de uma mensagem sem cruz, te frustrou, te colocou debaixo de uma situação que você fala, eu não consigo sair mais disso. Quem sabe você está aqui pela misericórdia, porque o Pai de amor, o bom pastor que ama incondicionalmente, ele teve misericórdia de você e te trouxe aqui esta noite para dizer: eu vim para que você tenha zoe, para que você tenha vida e vida em abundância. É essa vida espiritual que precisa abranger todas as outras áreas da sua vida que Jesus veio trazer. A proposta de Jesus é que você abra os seus ouvidos, abra a sua mente e não só aceita Jesus como seu bom pastor, mas que você viva a vida conforme o bom pastor deseja que você viva, para que você tenha relacionamento íntimo com o Senhor. Porque a ovelha de verdade, ela é tão íntima do bom pastor, que de longe, quando ela visa o bom pastor, ela já conhece a voz do mesmo, e ela corre nos seus braços, a fim de obter proteção, paz e segurança. Então o bom pastor, ele está aqui essa noite, e diz para você: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos por esses sistemas medíocres, que você não consegue sair dele, se livrar dele. Vem, porque em mim tem pastagem. Vem, porque em mim tem descanso, tem segurança, tem paz. E essa mensagem é para discípulos, para aqueles que querem Jesus de verdade. São para ovelhas que não querem se perder no aprisco. Porque se preciso for o bom pastor, ele deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. E hoje é a proposta de Jesus para mim e para a sua vida. Lembra-te de onde caíste e se arrependa, diz o Senhor. Porque o bom pastor está aqui esta noite. E ele quer te trazer de volta para o aprisco. Ele quer te trazer de volta onde há paz e segurança. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você está se sentindo sozinho, se sente desamparado, desprotegido. Muitas vezes a sensação de sem saída diante das suas questões. Mas aquele que é o bom pastor, ele disse: se você entrar por mim, que eu sou a porta, lá você vai encontrar a resposta que você precisa. Lá você vai encontrar a solução para os seus problemas. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Só Jesus, gente, tem a capacidade de fazer isso. Essa vida em abundância é exatamente essa vida que Jesus nos oferece aqui essa noite. Onde está a pessoa que gostaria de ter essa vida em abundância? Eu quero essa vida. Eu desejo essa vida, eu almejo essa vida todos os dias. Essa vida plena, gente, aflorada no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha saúde, nos meus bens, na minha família, em todas as áreas. Eu preciso e eu necessito dessa vida em abundância, da plenitude de paz, do Espírito, que excede todo entendimento. É essa vida que eu desejo, que eu necessito. E se você desejar o Deus de amor, o Deus de paz, o bom pastor,
Ele está aqui para transformar áreas da sua vida que você sozinho não consegue. Pai, aqui está a sua igreja. Aqui estão os teus filhos, Pai, que entenderam a sua mensagem, que ouviram a sua voz essa noite. A tua palavra diz que o bom pastor, ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz. E que as ovelhas, suas verdadeiras ovelhas, não dão ouvido aos ladrões e salteadores. Obrigado, Espírito Santo, porque aqui existe uma igreja que tem entendido o propósito do Evangelho do Reino e não quer viver perdida, não quer desperdiçar o seu tempo com coisas ou sistemas que os afastem do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra nos confronta para que todos os dias nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigado, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas além da eternidade, aqui nessa terra, traga o céu, Pai, traga o teu reino para nós. Traga o teu reino para as nossas vidas. Que as nossas vidas venham frutificar, venham dar fruto, e fruto em abundância. Que esse fruto possa dar 10, 20, 30, 1000, 2000. Que as nossas vidas, como espelho, possa servir de exemplo para aqueles que ainda não conhecem a voz do bom pastor. E eu te peço, crendo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir Jesus com essa palavra?